Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui mais uma vez conversando comigo sobre saúde, sobre comportamento, sobre consciência, como ampliar a nossa consciência, né? Com informação, se conectando com pessoas que estão dispostas a transformar o mundo num lugar melhor, sem ficar apontando defeitos, sem ficar se vitimando, sem ficar achando que consegue salvar as outras pessoas. Tá? Então eu vou passar a informação para você, você faz o que você quiser com ela, e eu sinto muito se eu não falei alguma coisa que você queria escutar, às vezes para credenciar as suas crenças, entendeu? Então vamos lá, diabetes, né? O tema de hoje, diabetes, como melhorar o cansaço no diabetes. Então o diabético é um paciente inflamado, é um paciente desnutrido e é um paciente que tem disbiose intestinal. Ok? O paciente diabético tipo 2, que é o paciente que tem síndrome metabólica, tá? Não estou dizendo você que já cuida do seu diabetes, que já está com seus exames todos bonitinhos. Você já aprendeu, você está resolvendo suas questões. Agora, se você está sempre com a glicemia alta, acima de 100 antes das refeições e acima de 140 2 horas depois das refeições, se você for velhinho, 180, tá? E aí a gente tolera até 140 no jejum, tá? Esses números, assim, a gente fala um número, né? Que é um número, que não é arbitrário, mas é um número que, assim, 99 tá bom, 100 tá ruim, 101 tá péssimo. Não, você precisa entender que isso existe uma grande variabilidade, tá? E um dos motivos do paciente diabético sempre ter a glicemia aumentada é porque ele digere muito mal e o estômago fica paradão, e aí tem comida que ele comeu ontem e está no estômago até hoje. Então existe uma relação direta entre o diabetes, a sua microbiota intestinal e principalmente na inflamação, ok? Então o paciente diabético é um paciente inflamado. E aí hoje a gente vai falar sobre um nutriente que também pode ser considerado um suplemento e também é considerado um dos mais importantes antioxidantes não enzimáticos. Por que ele é não enzimático? Porque ele não transforma nada, ele simplesmente doa elétrons, chamado ácido alfa-lipóico. Então o ácido alfa-lipóico, além dele ser um antioxidante, anti-inflamatório, melhorando a condição desse terreno, desse ser humano que está inflamado, está intoxicado, ele também age na neuropatia diabética, que é o quê? Quando o açúcar fica impregnado nos nervos, principalmente nos nervos dos pés e nos nervos da mão. E as pessoas só procuram atendimento quando essa neuropatia está avançada, quando eu já tenho um quadro grave de neuropatia e já me apresenta esse quadro com dormência, com perda da sensibilidade, com feridas muitas vezes, crônicas. Então eu não quero deixar chegar ao ponto de ter dormência, porque a dormência já é uma perda importante desses nervos. Então eu preciso o quê? Pensar assim, se eu sou um diabético de longa data, que eu tenho diabetes há mais de 5 anos, porque mas 5 anos não é tão longo, doutor. Só que você descobre o diabetes tarde. Porque o exame que é feito, chamado glicemia de jejum, ele demora para alterar. Por muitos anos o paciente apresenta glicemia de jejum normal e ela sobe depois que ele come. E essas elevações de glicemia depois do almoço são péssimas para o nervo. Então, como que eu posso fazer? Como que eu vou usar esse ácido alfa-lipóico? Você vai usar o ácido alfa-lipóico, tá, na forma oral ou na forma injetável. Isso é via de administração. Então eu posso usar pela via oral, posso usar pela via injetável. Quem vai se beneficiar da via oral? Aquele paciente que já aprendeu a comer comida de verdade, já tem o intestino que está funcionando bem. Se você está cheio de sintomas gastrointestinais, estufamento, mau hálito, doença periodontal, azia, refluxo, gastrite,
pum fedorento, excesso de arroto, excesso de gases, tudo isso é melhor você fazer pela via endovenosa. Hoje existem várias clínicas que fazem esse tratamento endovenoso de uma forma ética, de uma forma consciente, não vendendo um soro para paciente diabético, vendendo um soro pós-vacina, vendendo um soro pós-Covid, vendendo o soro da beleza. Isso daí não é saudável. Isso só vai fazer os bons profissionais que trabalham com a terapia endovenosa perderem espaço e perderem o que? A credibilidade frente aos outros profissionais. Então eu preciso ter muito cuidado na hora que eu vendo o meu produto. Na verdade, você não precisa vender nada na medicina. Você precisa olhar para o paciente e ver o que ele precisa. E um paciente diabético, inflamado, com a PCR, que é a proteína C reativa alta, com gama GT acima de 22, com ácido úrico acima de 4,5, com triglicerídeo acima de 150, com HDL colesterol abaixo de 40 no homem e 50 na mulher, você precisa desinflamar esse paciente. E aí, se você é profissional de saúde, eu sei que muitos profissionais de saúde me assistem, você vai prescrever para o seu paciente 600 miligramas de ácido alfa-lipóico de manhã ao acordar em jejum. O alimento atrapalha a absorção do ácido alfa-lipóico. E a absorção dele não é fácil, mas não tem problema. Se ele não for absorvido, vai ter uma ação a nível intestinal. Então eu posso fazer o ácido alfa-lipóico oral e posso fazer o ácido alfa-lipóico venoso. Qual é a grande vantagem do venoso? Você não vai precisar, a ação dele vai ser interna, não vai ser a nível intestinal. Então quem vai utilizar esse ácido alfa-lipóico? Os meus nervos, os meus vasos sanguíneos, vai neutralizar os radicais livres, o envelhecimento acelerado que acontece no paciente diabético. É isso que eu quero. Quais são os efeitos colaterais? O ALA é tão bom para o diabetes que se o paciente for fazer isso em jejum, ele vai passar mal, ele vai ter hipoglicemia. Principalmente se ele usa medicamentos que baixam muito a glicose. Quais são eles? A insulina e um medicamento que a gente chama de sulfonilureias. É o glibenclamida, é a glicazida, é a glimepirida. Então eu tenho outros também, eu falei os principais. Então esses medicamentos associados à insulina, eles trazem um risco grande de hipoglicemia. Então se você faz uma infusão de ácido alfa-lipóico em jejum, você vai ter hipoglicemia. Um outro problema importante, principalmente para você que é profissional de saúde e trabalha com endovenoso, o que é? O ácido lipóico, ele neutraliza radical livre. Então é como se fosse assim, ó, eu tenho uma coisa muito ruim no meu corpo, tá? E aí eu vou doar elétrons, tá? Para neutralizar isso ruim. Quando eu dou um elétron para esse aqui, eu me transformo em algo ruim também. E eu preciso de uma enzima para reciclar isso. Preciso de um antioxidante enzimático. É como se fosse assim, ó. É uma parceria, vários funcionários. Esse aqui está fazendo um trabalho pesado, mas alguém vai ter que neutralizar o dano que esse aqui sofreu. Então, se você faz uma dose muito alta no início, você pode piorar o cansaço do paciente. Então é muito comum o paciente tomar o ácido alfa-lipóico na veia e depois ele fala assim, poxa vida, eu me senti pior. Então o que você precisa fazer? Você precisa diminuir a dose. Porque eu não quero bloquear toda a antioxidação e às vezes o profissional faz o contrário, ele aumenta a dose. E aí o paciente não vai voltar mais. E você quer que ele faça esse soro não porque você quer vender esse soro, mas porque esse paciente precisa. Então é muito importante a gente prescrever o que aquele paciente precisa e não o que você precisa prescrever, tá? Então a grande questão é você trabalhar com isso dentro da sua cabeça como profissional para que você possa entregar para aquele paciente o que você faria, por exemplo, para o seu pai, para sua mãe. Então, se eu tenho um parente meu, um familiar, que
tem dificuldade de absorver, que está com diabetes e está com neuropatia, tem dores à noite, uns choquinhos na perna, começa com umas dorezinhas que duram segundos na perna. É lógico que eu vou fazer o ácido alfa-lipóico. E aí eu vou avaliar, ele absorve bem? Absorve. Eu vou injetar dinheiro nesse oral e ele vai ser absorvido ou esse medicamento vai sair pelas fezes? E aí eu decido qual a via de administração eu vou fazer. Lembrando que o ácido alfa-lipóico precisa ser feito sozinho, tá? Não é bom associar o ácido lipóico com outros medicamentos naquele soro. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.